Depois que o pai do rei Lamone foi convertido, ele enviou uma proclamação entre todo o seu povo, para que não prejudicassem Amon ou seus irmãos, que pregavam a palavra de Deus onde quer que estivessem em suas terras. Ele disse que eles deveriam ter livre acesso às suas casas, templos e santuários, e a palavra de Deus não deve ter obstrução, para impedir que ela se espalhe por toda a terra. Ele não ordenou que todos no reino se reunissem a essa nova religião, mas garantiu que ela pudesse ser pregada livremente, para que todos pudessem ter o direito de ouvir e escolher se queriam fazer parte dela. Ele queria que seu povo tivesse a oportunidade de estar convencido de que eram todos irmãos e irmãs e que não deveriam matar, saquear, roubar, cometer adultério ou qualquer forma de maldade. Arão e seus irmãos foram de cidade em cidade e estabeleceram igrejas por toda a terra. Eles chamaram sacerdotes e professores para pregar a palavra de Deus e tiveram grande sucesso. Milhares de lamanitas foram trazidos ao conhecimento do Senhor e foram ensinados a partir dos registros e profecias dos nefitas. Uma vez convertidos, nunca se afastaram do Evangelho e prestaram testemunho de Jesus Cristo pelo espírito de revelação e pelo dom de profecia. Isso cumpriu a profecia de Leí, de que a maldição seria removida dos lamanitas e que eles não seriam separados de Deus. Sua conversão começou com a obediência aos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho: fé, arrependimento, batismo e recebimento do dom do Espírito Santo. Após o batismo, eles andaram nos caminhos do Senhor e guardaram seus mandamentos. Esses lamanitas convertidos, que eram um povo sedento de sangue que se deliciava com a guerra, agora largaram suas armas de rebelião e não lutavam mais contra Deus ou seus irmãos. Eles desejavam ser distinguidos dos seus irmãos não convertidos e fizeram duas coisas para se tornarem peculiares e diferentes do mundo. Primeiro, o rei Arão e muitos dos sacerdotes decidiram chamá-los de antinefileitas, em vez de serem chamados de lamanitas. Temos que ter cuidado para não ler isso em termos da definição da palavra anti, que significa estar contra alguma coisa. Neste caso, Anti poderia ser um nome próprio, referindo-se a cidades como Antípara, Antipas ou Mante, ou um governante como Antiona no livro de Alma. Também poderia ter o significado da palavra egípcia ou hebraica Anti-Y, que significa unidade, pertencer ou pertencer a algo. Ao adotar esse nome, que inclui Nefe e Leí, eles se reconheceram como descendentes de Leí e fizeram uma declaração pública de que haviam oficialmente se afastado dos lamanitas e de suas falsas tradições. Eles agora se viam como um povo novo e diferente, não mais separado de Deus, e queriam que o perdão de seus pecados e a mancha de sangue em suas espadas fossem removidas. Sua segunda característica distintiva era o zelo por Deus e pelos homens. Eles eram perfeitamente honestos e retos em todas as coisas e firmes na fé de Cristo até o fim. Quando os antinefileitas foram convertidos, fizeram um convênio com o Senhor para nunca mais usarem suas armas de guerra e as enterraram nas profundezas da terra, para que não lhes fosse possível, em um momento de crise, mudar de atitude. Isso mostrou seu profundo compromisso em seguir o Senhor e sua expiação, e foi um sinal físico de seu convênio de nunca mais usar armas para derramar sangue, e eles desistiram de suas próprias vidas. Eles se descreveram como o mais perdido de toda a humanidade e disseram que era tudo o que podiam fazer para se arrepender de todos os seus pecados e dos muitos assassinatos que haviam cometido. Eles sabiam que precisavam abaixar suas armas espirituais de rebeldia, assim como suas armas físicas de guerra, para lutar contra seus irmãos. Sua aliança e compromisso eram tão fortes que, quando os lamanitas não convertidos os atacaram, eles não levantaram uma arma sequer em legítima defesa para revidar e manchar suas espadas com sangue.
Eles queriam manter suas armas brilhantes como testemunho de que não as usariam e sabiam que, se fossem mortos, iriam ao encontro de Deus e seriam salvos. Eles escolheram sacrificar suas próprias vidas em vez de tirar a vida de seus inimigos por causa de sua caridade e pelo puro amor de Cristo por eles. E queriam ser instrumentos nas mãos de Deus, como Amon e seus irmãos se tornaram. 1.005 dos antinefileitas foram mortos sem resistência, enquanto louvavam a Deus e davam graças a Ele. Seus atacantes viram que essas pessoas não pegariam em armas contra eles e estavam dispostos a morrer sem se defender. Os corações de mais de 1.000 desses atacantes lamanitas foram cheios de misericórdia, e eles jogaram suas armas no chão e se arrependeram do que haviam feito. Muitos foram convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo e se juntaram aos antinefileitas. Outros exércitos lamanitas que mataram os antinefileitas eram dissidentes nefitas, como os amalequitas e os amulonitas, que estavam atrás da ordem de Neor. Estes não se arrependeram e seguiram em frente para destruir a cidade de Amonia, e capturaram muitos na terra de Zaraela. Outros voltaram e se juntaram aos antinefileitas. Eles também enterraram suas armas e se tornaram um povo justo que guardou os mandamentos do Senhor. Eles guardaram a lei de Moisés, que lhes deu esperança pela fé na salvação eterna e serviu para fortalecer sua fé em Cristo. Eles esperavam ansiosamente a vinda do Salvador em cerca de 80 anos e contavam com o espírito de profecia, que falava do que estava por vir. Mais lamanitas vieram atacar os antinefileitas, que se recusaram a se defender, e muitos foram mortos. Amon amou essas pessoas e não queria que elas fossem destruídas. Ele e seus irmãos sugeriram que eles fossem para a terra de Zaraela e confiassem nas misericórdias de seus irmãos nefitas por segurança. O rei temia que os nefitas ficassem zangados e tentassem matá-los por causa dos muitos assassinatos e pecados que cometeram contra eles. Amon disse que oraria e perguntaria ao Senhor se deveriam ir. O rei disse que eles fariam o que o Senhor ordenasse. Os antinefileitas estavam dispostos a reparar qualquer dano que tivessem causado, e o rei sugeriu que se tornassem escravos para retribuir o que haviam cometido contra seus irmãos. Mas Amon disse que isso era contra a lei estabelecida por seu pai. Amon orou e o Senhor disse-lhe para tirar o povo da terra, pois Satanás tinha um grande domínio sobre o coração de seus inimigos. Os antinefileitas reuniram seus animais e partiram para a fronteira da terra de Zaraela. Ele disse às pessoas que esperassem lá e veria o que os nefitas de Zaraela faziam. Foi nessa jornada que Amon e seus irmãos encontraram Alma e tiveram sua alegre reunião. Eles continuaram em Zaraela e contaram ao juiz tudo o que havia acontecido. Ele enviou uma proclamação por todo o país para ver o que as pessoas queriam fazer com os antinefileitas. Eles decidiram dar-lhes a terra de Gerson, no leste, à beira-mar, e prometeram protegê-los com seu próprio exército. Dessa forma, o povo antinefileita poderia cumprir sua aliança de não derramar sangue e cometer um grande pecado. Amon e Alma voltaram para as pessoas que esperavam na fronteira de Zaraela e contaram o que os nefitas haviam decidido. Eles ficaram cheios de alegria e foram para Gerson. Eles agora eram chamados de povo de Amon ou Amonitas e serão conhecidos por esse nome no restante do livro de Mórmon. Eles eram um povo zeloso, amado e altamente favorecido pelo Senhor, que não usava armas contra nenhum dos filhos de Deus. Eles enfrentaram muitas provações e aflições como resultado de sua conversão, mas ficaram gratos por seu arrependimento. Depois de se estabelecerem na terra de Gerson, houve uma terrível batalha com dezenas de milhares de pessoas mortas, e seus corpos ficaram amontoados no chão.
Os nefitas não apenas demonstraram grande amor e caridade por esses convertidos sem teto, mas também se colocaram entre eles e seus inimigos e arriscaram a vida para ajudá-los a cumprir seus convênios. Em troca, os antinefileitas deram mantimentos para apoiar os exércitos nefitas. Os que morreram nessas batalhas tinham uma esperança em Cristo da ressurreição e foram lamentados por muitos. Lemos em Alma 26 os sentimentos de Amon sobre seu sucesso em levar o evangelho aos lamanitas, e a palavra alegria é encontrada 21 vezes nos capítulos 26 e 29. Esse missionário que retornou fiel se alegrou e agradeceu ao Senhor por suas bênçãos. Amon se gloriou no Senhor a ponto de seu irmão Arão o repreender por ser excessivamente zeloso em se gabar. Lembre-se de que o maior desejo de Amon, quando ele se preparou e orou antes de sua missão, era ser um instrumento nas mãos de Deus, e era sobre isso que ele se gabava. Eles puderam ser usados pela misericórdia de Deus para levar a alegria da expiação aos lamanitas e estavam dispostos a passar 14 anos de sua vida nessa grande obra. Ele se gabava não de si mesmo, mas de Deus, em cuja força eles eram capazes de fazer muitos milagres poderosos e queriam louvar seu nome para sempre. Embora a vanglória possa parecer arrogante, nesse contexto, Amon estava apenas mostrando sua exuberância, comprometimento e alegria, como Paulo fez na Bíblia quando mostrou sua grande alegria pelo Evangelho de Jesus Cristo. Alma também se alegrava com o que o Senhor havia feito por ele e seus pais, e contou como se sentia sobre o sucesso de Amon e de seus irmãos. Ele expressou seu próprio desejo de que todos tenham a oportunidade de ouvir e aceitar o Evangelho. Ele conhecia o grande poder de sua própria conversão e queria ser um anjo para ajudar os outros a se arrependerem e se voltarem para o Senhor para remover toda a tristeza da face da terra. Mas sentiu que havia pecado nesse desejo e sabia que essa era a obra do Senhor, não dele. Ele sabia que o Salvador nos usa como bem entender para ajudar seus filhos, mas sempre permite que eles exerçam seu próprio arbítrio. As pessoas em Zaraenla riram dos filhos de Mosias quando eles disseram que queriam levar o evangelho aos lamanitas. Eles podem ter pensado que seria melhor enviar seus inimigos para o mundo espiritual e deixá-los ser ensinados lá. Mas Amon e seus irmãos amavam o Evangelho e não podiam suportar o pensamento de alguém que não tivesse essa grande bênção em sua vida. Eles receberam muitas grandes bênçãos e milhares de lamanitas se converteram verdadeiramente pelos poderosos instrumentos do Senhor que os filhos de Mosias se tornaram. E estes são os capítulos 23 a 29 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo, quebra-cabeças, atividades e páginas para colorir estão disponíveis no site www.etsy.com, na loja Ponderfun, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Facebook e Instagram da Ponderfun e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.